começar o painel que recebe o título Administração Pública e a Questão Federativa. Convido para a presidência da mesa o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes e o doutor Paulo Toné Camargo. Convidamos também para compor a mesa o grande homenageado deste nosso encontro, ministro Nelson Jobim. Temos o prazer de convidar agora o excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Convidamos também o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. E concluímos a composição da mesa, convidando agora o professor doutor Rogério Miranda. Com a palavra para as considerações iniciais e a abertura desta mesa de trabalhos, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, governadora Anastasia, governador Tarso Genro, ministro Nelson Jobim, professor Rogério Miranda, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita alegria que nós declaramos abertos os trabalhos deste painel Administração Pública e a Questão Federativa. Todos sabem que, no ano passado, o IDP e a FGV realizaram, aqui no IDP, um seminário tratando desta temática, a guerra fiscal e a crise da federação, discutindo, então, esse tema que está hoje posto na ordem do dia do quadro político institucional. Discutimos tanto a questão da guerra fiscal, como também fizemos análise sobre a questão da renegociação da dívida dos estados, a questão dos royalties e a questão do fundo de participação dos estados, os novos critérios, não é, que, como sabemos, foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade no Supremo e agora pende de decisão no Congresso Nacional. E hoje, então, dando sequência a essa preocupação e essa reflexão, estamos inaugurando este ultraqualificado painel com esse tema, Administração Pública e a Questão Federativa. Eu passo, desde logo, a palavra ao governador Antônio Anastasia e só gostaria de fazer um registro, que, tendo em vista a sessão do Supremo da turma, eu não poderei ficar durante todo o painel para grave prejuízo meu, mas eu gostaria já de pedir escusas pelo meu afastamento momentâneo. Passo a palavra, então, ao governador Anastasia. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria saudar o eminente ministro Gilmar Mendes, agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público para estar aqui nesse importante congresso, saudar ao ministro Nelson Jobim, que é homenageado desse conclave, deve receber sempre o aplauso e o reconhecimento dos brasileiros, e falo pelos mineiros, ministro Nelson Jobim, já que Vossa Excelência tem sua esposa natural de nosso Estado, então os mineiros também estão muito bem representados em vossa família. Saudar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, saudar o professor Rogério Miranda, do Instituto de Pesquisas Aplicadas do IPEA,
Cumprimentar o doutor Paulo Toné Camargo, vice-presidente da Rede Globo, aqui presente, a todos os congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Meu caro ministro Gilmar, eu serei objetivo, porque o tema é um tema que, na realidade, se desdobra em diversos aspectos. Eu vou me permitir, em primeiro lugar, à guisa de introdução, de fazer uma observação que me parece de cunho muito pessoal e que decorre da observação que faço da trajetória da questão federativa no Brasil. Se nós fizermos uma retrospectiva ou um olhar para o passado, nós vamos ver que, evidentemente, o nosso atual sentimento e o modelo da Federação Brasileira hoje vigente decorre de uma situação que vem já de alguns séculos. Quando o Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal, é claro que naquela época havia uma centralização absoluta do governo e do poder, ainda que nós tivéssemos, na prática, uma descentralização muito mais decorrente da ausência das comunicações e, é claro, que da falta do processo de integração em razão do atraso tecnológico do século XV, XVI, XVII e até XVIII. Uma vez proclamada a independência, nós passamos a ter uma situação um pouco diferente e que, me parece, deixou as suas digitais até o momento de hoje. O Brasil, ou pelo menos a América Portuguesa, manteve-se, felizmente, unido e integrado, mas à custa de muitas dificuldades, de muito sangue e de muitos debates. Havia, naquele momento, como houve na América Espanhola, uma tendência à descentralização, a uma espécie de esquartejamento do Brasil, como aconteceu na América Espanhola. E a coroa imperial resolveu, naquele momento, agir de maneira muito incisiva para evitar e reverter esses movimentos de descentralização e até mesmo de autonomia e de independência. E o fez através de uma política tão vigorosa durante os anos do Império que acabou sendo cunhado na nossa consciência coletiva, no nosso código genético de administração, uma imagem centralizadora que dava consequência aos 300 anos de colonização portuguesa. A rigor, durante o período imperial, nós tivemos, inclusive, uma revolução em meu estado, Minas Gerais, e também em São Paulo, a Revolução Liberal, na década de 40 do século XIX, que pretendia exatamente a autonomia. O Rio Grande do Sul, aqui bem representado por seu governador e pelo eminente ministro Nelson Jobim, foi muito mais além, numa guerra de secessão, inclusive, para a separação do Rio Grande do Brasil naquela época. É claro que o governo central imperial adotou todos os mecanismos possíveis para afogar qualquer tipo de laço ou de laivo de separatismo ou de autonomia. E naquela época, é interessante também perceber, nós tínhamos que as províncias imperiais não tinham eleições, os seus presidentes eram nomeados pelo gabinete, indicado pelo Conselho de Ministros, nomeados pelo imperador, normalmente de pessoas estranhas à província, pessoas de fora, e mais ainda, ficavam no máximo 2 ou 3 anos ocupando o cargo de presidente de província, exatamente para não criar ali laços de identidade e não permitir nenhuma autonomia a favor daquela província em relação ou vis-à-vis do governo central. Esse quadro, que durou mais de 80 anos, ele encontra uma modificação ao tempo da proclamação da República. E, assim, nós vamos ter um primeiro movimento, que é republicano e, ao mesmo tempo, federativo, com o objetivo de nós descentralizarmos. Como todos sabem, aqui numa plateia seletíssima como essa, o movimento republicano adotou o modelo federativo na Constituição de 1891, sob inspiração de Rui Barbosa e do modelo dos Estados Unidos, mas ao inverso. Como todos sabemos, aqui, na realidade, a federação decorre de um beneplácito ou de uma concessão do governo federal a favor, ou do governo central da época, a favor dos Estados membros na denominação daquele tempo. Então, na realidade, a federação não foi uma federação verdadeira. Então, observamos que, a partir do início do século XX, nós tínhamos no Brasil quase 400 anos de existência brasileira sob um jugo único, uma tendência de um costume único, e passamos a ter formalmente uma autonomia administrativa que, naquele período da denominada República Velha, acabou avançando bastante. E nós passamos a perceber, a partir de então, uma figura pendular, muito típica das coisas brasileiras, ora a favor da centralização, ora da descentralização. Até 1930, portanto, nós observamos que o pêndulo, depois de 3 ou 4 séculos a favor da centralização, ele pendeu a favor da autonomia dos Estados.
Isso aconteceu em virtude da reação à situação anterior, imperial, de centralização absoluta, pelo modelo constitucional e até mesmo pelas condições da independência da República, e que nós tínhamos nos Estados-membros da época uma condição financeira e até mesmo armada através das forças públicas superior à das Forças Armadas Nacionais. O movimento de 1930, o movimento revolucionário de 30, teve como um dos seus desdobramentos o movimento pendular inverso, e nós passamos a ter uma forte centralização. Centralização que chegou ao ponto do presidente Getúlio Vargas, presidindo cerimônias públicas no então estádio São Januário, no Rio de Janeiro, realizar a queima das bandeiras estaduais para demonstrar a supremacia do governo central e a nomeação de interventores nos estados. O pêndulo, portanto, durante quase 15 anos, permaneceu novamente voltando à nossa tradição, ao regime de centralização. Depois, nós passamos com o momento da redemocratização, mais uma vez se move o nosso pêndulo e nós voltamos a uma descentralização menor do que a de 1891, mas pelo menos reconhecendo aos estados um papel de preponderância e de destaque dentro de uma autonomia que deveria ser devolvida aos estados-membros da Federação Brasileira. O pêndulo reverte novamente quando no movimento militar em 1964, quando há uma concentração de poderes e uma hipertrofia da esfera federal, especialmente do poder executivo. E aí, para concluir essa pequena digressão histórica, nós chegamos na Constituinte de 1987-88, que culmina com a promulgação da Constituição, quando nós deveríamos ter, por esse movimento pendular, uma nova descentralização. E essa descentralização, de fato, ocorre, pelo menos assim me parece, no estudo da análise constituinte, a vontade dos deputados constituintes ali reunidos em assembleia para devolver, se não o espírito original de 1891, mas pelo menos laivos de autonomia presente em 1946. O texto constitucional, inclusive, incorpora os municípios na estrutura da federação, mas permite, no bojo do texto constitucional, a existência e a permanência de instrumentos que vão, ao contrário do que deveria supor o pêndulo a favor da descentralização, concentrar mais força na esfera do governo central. Uma delas, comentávamos há pouco, a questão da concentração tributária excessiva. Os impostos compartilhados, que quando da promulgação da Constituição respondiam por 90% da receita tributária da União, hoje não correspondem a 20%, porque o grosso dessas receitas não são compartilhadas, decorre das contribuições que são auferidas exclusivamente pelo governo central. Ao lado disso, nós passamos a ter um comportamento que é explicável, como eu disse, em razão do nosso DNA, do nosso costume, da nossa consciência coletiva, que é totalmente centralizadora até esse momento, a favor de um governo central mais forte, de uma dependência dos estados. E o quadro atual é este. Nós chegamos, então, portanto, ao século XXI, o Brasil nominalmente uma federação, a federação como cláusula pétrea da nossa Carta Constitucional, mas, lamentavelmente, a prática que ocorre dos governos, desde o início da década de 60, a partir dos governos também após a Constituição de 1988, caracterizados todos por por vínculos de concentração bastante robusta dessa concentração de poder. Eu me lembro, ministro Gilmar Mendes, quando eu cheguei em Brasília para atuar no Ministério do Trabalho, em 1995, Vossa Excelência atuava na chefia jurídica do Palácio do Planalto, houve uma percepção da necessidade de nós aprimorarmos normas administrativas relativas ao repasse de recursos a estados, porque não haviam dificuldades. Eu me lembro perfeitamente que constituiu-se um grupo de trabalho com muita esperança que aquele trabalho iria desafogar as normas burocráticas, facilitando o repasse de verbas discricionárias a favor dos estados e municípios. Ao cabo do trabalho, lamentavelmente, o texto que foi apresentado pela STN, não por nenhuma má vontade, mas dentro, como eu disse, exatamente daquela estrutura que nós temos até hoje, o texto era pior do que o anterior, concentrando mais recursos e criando maiores dificuldades para estados federados e municípios receberem, porque existe uma desconfiança no âmbito federal, de todos os poderes, em relação aos estados. Uma espécie de uma má vontade que decorre exatamente, me parece nada proposital, mas dessa nossa herança atávica que se desdobra já há tantos séculos. Nós tivemos, nos últimos 15 ou 20 anos, diversas medidas que feriram de morte a autonomia.
Eu citaria a Lei Candir, por exemplo, também bem intencionada e adequada, sob o ponto de vista da política econômica, mas que retira dos estados tributos sobre produtos fundamentais que são exportados, no caso de Minas Gerais, minérios de ferro e café, por exemplo, e ainda pior, geram a favor dos exportadores créditos que são impagáveis. Nós tivemos, da mesma forma, critérios do Fundo de Participação dos Estados, que agora o próprio Supremo determinou a sua revisão, que são bastante desconexos da realidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos encargos criados, mais recentemente, na distribuição de royalties, por exemplo, que estão sendo debatidos. Nós tivemos, e também será objeto aqui desse debate, tenho certeza, e sendo eu o primeiro, vou me limitar tão somente a pincelá-lo para permitir que os dignos ministros Jobim, governador Tássio, o professor Rogério Cid Nobre sobre ele, uma questão de uma espécie de assunção das competências dos estados em termos legislativos pelo Congresso Nacional. Aliás, me permito aqui lembrar um eminente jurista mineiro, já falecido, mas reconhecido pelo trabalho que fez em relação à autonomia dos estados, o professor Raul Machado Horta, inclusive citado pelo ministro Celso Mello na posse do presidente do Supremo na semana passada, dizendo exatamente que o seu famoso livro Autonomia dos Estados-Membros, denominação e terminologia da época, se caracteriza o Estado, a autonomia, pela possibilidade da auto-organização. E a auto-organização se caracteriza, num primeiro momento, como organizar os seus próprios serviços e dispor sobre seu pessoal. Então, no momento que a esfera federal passa a ditar salários, responsabilidades e funções dos servidores estaduais, indago, qual a diferença de um estado para uma província ou um departamento? Pouca ou quase nenhuma. Então, na realidade, nós passamos a ter, durante esse período, um apequenamento da autonomia dos estados. E nós ficamos também desprovidos de recursos financeiros, o que acabou agravando de maneira muito virulenta essa situação. Diversos encargos foram sendo criados ao longo do tempo, a própria lei de responsabilidade fiscal, aplaudida, saudada, necessária, que nós defendemos arduamente. Mas, interessantemente, ela só se aplica para estados e municípios, não para a União. No segundo momento, acaba de o Congresso debate também um lado positivo, vinculação a favor da Defensoria Pública, mas só vincula o percentual dos estados. Se esquece da União Federal. Por quê? Já que estamos todos uma federação, deveríamos ter todos a mesma solidariedade em relação a esses percentuais e essas dificuldades. Todos esses itens, e poderia citar outros tantos, eles demonstram de maneira muito clara que nós vivemos, sob o ponto de vista da realidade factual, em uma federação que se tornou obsoleta e que foi ultrapassada. E me parece que isso ocorre não em relação ao partido A, ao partido B, ao governo A, ao governo B, a composição do Congresso atual passada. Decorre, de fato, como eu disse, de um sentimento inato da sociedade brasileira que o governo descentralizado não é bom, que o governo correto é o governo centralizado, é o governo central, o governo forte, como se esperássemos permanentemente, e cito isso sempre, a imagem de Dom Sebastião no seu cavalo branco, voltando de Alcacer-Quibir, como salvador da nação. Só que isso está equivocado nos tempos de hoje. Se nós fizermos um levantamento de direito comparado, administração pública comparada, nós vamos perceber que todas as nações com a dimensão territorial e vivendo em democracia, felizmente, como é o caso do Brasil, são federações plenas e verdadeiras. Austrália, Canadá, Índia, Estados Unidos, por exemplo. Segundo, os problemas atuais, tão graves do dia a dia, do nosso cotidiano da sociedade, com os recursos tecnológicos que nós temos, permitem que a descentralização ocorra de maneira extremamente rápida e aproxima a decisão para resolver o problema do próprio problema e da sua situação. Nós temos em nosso estado, Minas Gerais, por exemplo, é o estado que tem a maior malha rodoviária brasileira, inclusive federal. E essa malha nós estamos há muitos anos solicitando que ela seja estadualizada. Não é por nada, mas tão somente pelo fato da proximidade, facilita os processos de conservação e aprimoramento dessa malha rodoviária. É que o Ministério do Transporte, sediado em Brasília, tem muito mais dificuldade de conhecer os dramas e a realidade. Está ali no dia a dia, num embate muito próximo. Então, são exemplos como esse que demonstram à saciedade que nós precisamos reverter esse quadro federativo. Será possível isso? E caminho para a conclusão, o ministro Gilmar Mendes, dizendo que sim, a despeito de termos contra nós, o que me parece, e como eu disse, uma questão genética de muita reação a essa descentralização decorrente de tantos séculos de centralização, eu acho que criou-se hoje no Brasil um movimento
que passa pelas assembleias legislativas, pelos municípios, pelos governadores, pelo Congresso, a boa vontade do próprio governo federal presente nesse assunto, de nós revermos um pouco o tão famoso, demandado, debatido Pacto Federativo, que acabou sendo uma palavra que perdeu um pouco a sua elegância, a sua nobreza, de tão vulgar, que ficou de tantas pessoas que recorrem ao Pacto Federativo, mas que ele não se concretiza e não se consolida como um instrumento adequado de reversão da situação atual brasileira. Nós temos um exemplo que é o mais claro de todos, e nós citávamos há pouco também, a questão das dívidas estaduais, que hoje se tornaram um transtorno. Na realidade, nós tivemos na década de 90 uma medida muito auspiciosa, muito saudada, um privilégio, um benefício que a União fez a favor dos Estados federados, dentro do princípio da solidariedade federativa, para permitir a repactuação. O que era um benefício tornou-se um pesadelo. Agora, no dia 21 de abril último, eu mencionava no discurso oficial, nas festejos de Tiradentes, em Ouro Preto, que parece agora o acordo do doutor Fausto com o próprio demônio. É uma dívida que se torna impagável. Devíamos 14 bilhões, pagamos 21, devemos 60. Os indicadores são todos trocados. É uma situação, de fato, inacreditável. Isso refere-se a todos os estados da federação. Então, é claro que a federação só pode ser altaneira, altiva, montanhesa, verdadeira, plena, inclusiva, quando os estados federados tenham condições de autonomia, tenham condições de sobrevivência. E, para isso, depende de recursos financeiros, depende de autonomia legislativa dos seus assuntos e depende, é claro, daquele princípio singelo das outras federações, que é permitir que os estados cuidem dos seus próprios serviços, com a receita que seja necessária para tanto. E, é claro, com o acompanhamento do Senado, que vela pelos estados, do Supremo Tribunal Federal, que cuida da Constituição e das cláusulas pétreas, que é exatamente o equilíbrio e a autonomia dos Estados-membros. Então, me parece que a discussão do Pacto Federativo se torna um tema atual. Eu citava a dívida, porque discutir a dívida até um ano atrás era um tabu. Falar e discutir as dívidas, todas as pessoas eram apedrejadas em praça pública, como se estivesse rompendo contratos, criando situações desagradáveis. Não, é um dado da realidade cotidiana contratual. Então, pelo menos o tema veio à agenda. Quem sabe, através desse instrumento, como de outros de revisão, nós possamos restabelecer, através de debates de alto nível como esse, a questão federativa no lugar em que os republicanos históricos conceberam, não na inocência de 1891, talvez, mas dentro da modernidade. E hoje não precisa de grandes inovações, basta abrir uma janela para o mundo. O que ocorre na Austrália? O que ocorre nos Estados Unidos? O que ocorre no Canadá? O que ocorre na Índia? O que ocorre na Alemanha, que são nações verdadeiramente federais ou federativas, para que nós possamos nos adaptar a essa realidade e permitir aquilo que é mais simples, que o cidadão usufrua o serviço público de melhor qualidade. E, para isso, a decisão tem de estar cada vez mais descentralizada, mais próxima de onde ocorre o problema. E, atualmente, isso não ocorre porque há uma concentração não só de recursos, mas mesmo de competências na esfera federal, em todos os seus estamentos. Não falo só do Poder Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário. No caso do Legislativo, muitas vezes, o congressista bem intencionado apresenta projetos de PECs, de projetos de lei, criando obrigações para os estados. Muito bem, mas paga-se como? Então, essa a indagação que eu deixo, é exatamente essa tormenta que os governadores vivem e que eu tenho a oportunidade de trazer aqui a lume mais uma vez para que possamos todos, em harmonia, discutir o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Antônio Anastasia, por essas considerações e essas provocações. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao governador Tasso Genro. A minha saudação respeitosa ao doutor Rogério Miranda, ao meu colega governador Anastasia, ministro Gilmar Mendes, com quem eu tive o prazer de conviver durante 3 anos como ministro da Justiça e ele como presidente supremo, pelo menos uma parte desse mandato. Um convívio, para mim, altamente qualificado e
regenerador, inclusive, das relações republicanas que devem ocorrer entre as distintas esferas da União, da estrutura estatal. Meu querido amigo, ministro Nelson Jubim, quem saúdo fraternalmente, querido amigo Tonê, que nos acompanha aqui na mesa. Gostaria de fazer uma observação preliminar que diz respeito ao próprio conteúdo da minha exposição, que será bem diferente da exposição do governador Anastasia, que foi brilhante e sedimentou uma série de questões que são fundamentais para discutirmos o destino da federação. Gostaria de tentar contribuir com a reflexão que este evento propõe, que só poderia ser proposto por uma pessoa como o ministro Gilmar Mendes, que é um jurista de primeira grandeza do nosso país, e não somente do nosso país, e também flexionando para uma homenagem ao ministro Nelson Jubim, que é um grande jurista e foi presidente também da nossa Suprema Corte. Gostaria de falar um pouco para tentar esboçar uma modesta teoria da crise da federação. Ou seja, por que a Federação Brasileira está em crise, quais são as determinações históricas e econômico-culturais que orientam essa crise. Amparado exatamente nessa base fática, informada e colocada de maneira brilhante pelo meu colega e querido governador Anastasia. Eu acho que é possível dizer, sem exagero, mas embora com uma certa temeridade, mas as reflexões ousadas, elas são, às vezes, também temerárias, né? Que o período que se pode convencionar chamar de modernidade madura, esse período que vai depois do cientificismo, né, do iluminismo, em direção ao século XIX, século XX, encobrindo esse período com o conceito de modernidade madura, que houve uma dupla determinação entre Estado e sociedade que poderia-se dizer que, quando havia uma estatização da sociedade, ocorria uma privatização do Estado. Quando havia um reforçamento, né, da vida civil pública, o Estado reforçava a sua função regulatória. E isso é válido, inclusive, na minha opinião, para se analisar as grandes revoluções que ocorreram no início do século XX, onde há uma pesadíssima estatização da sociedade, não há mais a separação entre Estado e sociedade nos modelos soviéticos, e há uma brutal privatização do Estado pelo partido. O Estado se torna menos público e mais privado, sob a dominação, inclusive, constitucional, orientada pelas constituições da Revolução, que estabeleciam uma identidade entre o partido e o Estado. Então, parte e todo, parte e totalidade, a parte domina a totalidade, essa parte, ela impera sobre o todo e, portanto, sobre o Estado, sobre a totalidade da esfera estatal. Esse processo, ele desemboca no século XX, com sucessivas crises e sucessivas formas de intercâmbio entre Estado e sociedade, encontra determinadas formas regeneradoras, né, das ideias sociais que se originam ali da Constituição de Weimar, durante o século XX, através dos grandes projetos sociais-democratas, onde ocorre este equilíbrio entre Estado e sociedade, um jogo recíproco, de recíprocas determinações, onde a sociedade se civiliza ou se privatiza e o Estado se publiciza,
a ponto de gerar um determinado equilíbrio que depois é rompido com as crises que ocorrem a partir dos anos 70. Este processo é apanhado num determinado momento, conceitualmente, na esfera, através de um exame profundo da esfera pública, que é feita por Jürgen Habermas, onde ele aponta, até o título de um texto dele, Mudança Estrutural na Esfera Pública. Quando, através, né, dos princípios que ele erige, uma teoria comunicacional, ele tenta civilizar a regulação através do diálogo político, dos sujeitos que proferem discursos mais ou menos normativos, que se transformam, ora em lei, ora em comportamentos de partido, ora em culturas determinadas, em culturas que envolvem determinadas comunidades, pretendendo encontrar, a partir desta teoria comunicacional, um equilíbrio onde a sociedade civil ela passa a compreender-se também como uma parte desse conjunto e comportar-se normativamente com um discurso de coesão, de agregação e de respeito aos valores constitucionais que estão incrustados nas constituições democráticas. Há uma crise desse modelo evidente a partir dos anos 70, quando há um desprendimento, não um estranhamento, mas há um desprendimento do dinheiro da produção, ou seja, há um desprendimento do capital financeiro da vida produtiva. E esse capital financeiro adquire uma vida própria, de reprodução, às vezes com trabalho, às vezes sem trabalho, desta acumulação, e que passa a ter, sobre o conjunto das nações, uma forte capacidade normativa. Quero dizer que não se trata de uma conspiração de indivíduos, ou de potências, ou de nações. Trata-se de um fato objetivo que vem do desenvolvimento da sociedade capitalista como um todo e das sociedades democráticas, onde, num certo momento, este desprendimento, esta força normativa do capital financeiro já tem uma tal capacidade instituinte que ora verga, ora dobra, ora organiza constituições. Trata-se, portanto, nesta mudança da esfera pública, de erguer-se em determinadas regiões e com influência em todo o planeta um poder normativo forte acima dos parlamentos, acima, inclusive, às vezes, de decisões constituintes, que passam a influenciar e a decidir os destinos do direito, por exemplo, de como o direito é recebido no território, é recebido pelos tribunais, e é recebido, inclusive, pelas pessoas. Né? Porque aquilo que era um elemento vital, né, da democracia, que era a segurança dos direitos da cidadania, a segurança de todos, passa a reverter-se como segurança, como estabilidade. Então, a segurança se transfere da relação com as pessoas para uma relação com o sistema produtivo como total. Então, como totalidade. Então, a grande angústia das pessoas, dos indivíduos, de todos nós, é a estabilidade do mundo em que vivemos, da economia que vivemos, do dinheiro que temos, do recurso que dispomos, porque senão, a partir daí, a partir da crise dessa segurança, a insegurança vai promover o caos, a desagregação e a descoesão social. Também são constatações. E são constatações empíricas que são verificáveis
em todos os governos. Todos os governos que assumem a partir desse período e que querem governar têm que tratar desta segurança, que é retirada da esfera jurídica, né, enquanto, vamos dizer assim, expectativa fundamental da cidadania em relação aos seus direitos, para a esfera produtiva, financeira, que deve ser seguro para que nós possamos nos reportar a ela, né, na nossa expectativa de felicidade, enfim, das nossas expectativas de produção e de reprodução cultural ideal que todos os cidadãos desejam. Esse processo ele começa a corroer o direito público em geral. E esta corrosão também não trata de uma conspiração. Não é uma conspiração. Eu sempre faço essa assertiva porque parece que uma anatomia desse tipo da sociedade atual tem que ser necessariamente politizada. Ela não precisa ser politizada. Nós podemos assumir políticas a partir da constatação que fazemos a respeito dela. Quais as mudanças que essas transformações na esfera pública geram no direito público? Visivelmente geram uma zona gris entre o Estado e a sociedade civil, entre o direito público e o direito privado, onde tanto o Estado entra nessa zona gris e civiliza-se ou privatiza-se, como os indivíduos isolados ou os grupos sociais entram nessa zona gris ou nessa zona cinzenta e publicizam-se. E para legitimar-se, precisam fazer um outro discurso. Se eu participo, por exemplo, de um grupo de trabalho que envolve o setor público e o setor privado, e vou lá defender os meus interesses enquanto construção civil, de empresário da construção civil, eu tenho que legitimar o meu discurso e dizer, neste grupo de trabalho misto, né, entre o Estado e a sociedade civil, que eu estou lá para defender um projeto de habitação que privado para a legitimidade tem que entender a universalidade. E o Estado, para compreender essas demandas, o mundo privado ao qual ele se reporta. Senão, esse diálogo se torna completamente inútil e aquilo ali, ao invés de se transformar num elemento de coesão entre Estado e sociedade, se transforma num elemento de repulsão. Esta zona gris ela não é propriamente nova. Ela começa lá com a própria história do direito do trabalho. Né? O direito do trabalho, né, ora abordado como um novo direito civil, ora abordado exclusivamente como um direito público, ele, na verdade, vai se conformando ao longo da sua história com um direito que tem, né, um território que comporta tanto instituições originárias e afirmadas, né, pela história do direito civil, como elementos fundamentais do direito público, como o princípio da irrenunciabilidade do indivíduo isolado em relação ao seu salário, por exemplo, né? Que é uma disposição, uma tutela pública sobre uma relação contratual que tem características de compra e venda de força de trabalho, que é uma relação entre privados. Por que eu faço essa regressão um pouco doutrinária, um pouco teórica? Porque eu acho que é esta crise que abala estruturalmente os fundamentos da federação hoje. Esta situação é que abala. Essa situação, obviamente, ela é, de uma parte, uma conquista da sociedade que passa a sair, né, da sua esfera privada e estabelecer laços diretos com a esfera pública, porque com a esfera do Estado, mais propriamente, porque já há um estranhamento, uma separação entre o representante e o representado, em função de outras causas, desde o número de pessoas, o aumento das populações, a separação, que o tipo de vida que nós levamos nos faz da política e dos políticos e dos partidos. Mas há uma forma de
ingresso nas questões de Estado dos indivíduos isolados ou dos grupos de representação para negociar e proclamar ou discursar sobre os seus interesses nesta relação com o Estado, representado pelos seus governos. O que essa crise determina em relação à federação? Na minha opinião, ela gera duas determinações fortíssimas que atingem diretamente os fundamentos da Constituição. Tendo como fundamento da Constituição, defendo que o fundamento de qualquer Constituição democrática moderna é o princípio da inviolabilidade dos direitos, de uma parte, e o princípio da igualdade formal, de outra parte. Todos os direitos estão abrigados nestes pilares fundacionais das Constituições. Os direitos não podem ser violados, maiormente os direitos fundamentais, pelo Estado, e a igualdade formal é a conquista mais revolucionária realizada pela humanidade até hoje. Sem concorrência, na minha opinião. Este princípio da igualdade formal é o ponto de partida de qualquer projeto humanista para o futuro, seja ele qual for. Seja nos moldes da democracia, de uma democracia capitalista, seja nos moldes de uma democracia socialista, este princípio da igualdade formal e da inviolabilidade dos direitos, eles se reportam um ao outro permanentemente e eles são a escora de qualquer utopia democrática que possa responder a esses anseios de justiça, de igualdade, de liberdade que todos nós carregamos. Esses dois fundamentos, eles estão abalados pela crise da federação. Porque como a crise se realiza entre os estados, entre municípios, estados e a União, ela também se realiza entre o cidadão e o município, e o cidadão e o Estado, e o cidadão e a União. O cidadão tomado isoladamente ou os cidadãos agrupados em qualquer organização convencional. Aponto diretamente aquilo que me parece, embora sem as mediações que um estudo desse tipo, que uma teoria desse tipo, que uma formulação desse tipo deveria ser feita, chego nas consequências desse processo na federação. Primeiro, há um estranhamento total de uma série muito grande de normas federais na vida real dos estados e dos municípios. Normas que são produzidas, às vezes, com uma espécie de orgia legiferante do Parlamento Federal, tanto do Senado como da Câmara, e em conjugação do Congresso Nacional, quando for o caso, e que, na verdade, não se reportam, não poderiam se reportar aos estados e aos municípios, e se reportam. Por que eu digo não poderiam? Porque não tem um nexo de causalidade, de produção de efeitos, que confirmem a federação. Mas, pelo contrário, geram segregações da federação. E que são instituídas essas normas através de um processo legislativo pautado pela imediatidade da disputa política, dos interesses regionais oligárquicos, ou interesses regionais fracionários, ou interesses regionais corporativos, e que não tem nada a ver com as necessidades do Estado da União. E são produzidas. E esse estranhamento é um estranhamento muito perigoso, porque ele não só é produzido por todos os partidos indistintamente, como ele é produzido a partir da reprodução imediata do interesse eleitoral, que é um momento sagrado, um elemento fundamental do projeto democrático. Segundo, se existe uma separação entre o representante e o representado,
na esfera municipal e estadual, que é dado pelo tipo de vida, o modo de vida que nós levamos, o aumento da população, o auto-isolamento das pessoas, as novas tecnologias, que são uma grande conquista de relações em rede, mas também do auto-isolamento e da solidão, a separação entre os representantes e representados do município onde vivem as pessoas para a esfera federal é simplesmente alienante. Não existe mais essa relação. O deputado federal, me perdoem se tem algum deputado federal aqui dentro, o deputado federal, né, e isso não é um problema do indivíduo ou de um partido, o deputado federal ele não se reporta mais ao destinatário do seu mandato. Ele se reporta a uma necessidade indeterminada relacionada com a reprodução do seu mandato. E assim ele vota, e assim ele fala, e assim ele constitui o seu discurso público. Porque essa separação é uma separação já extremada, já radical. E as negociações que são feitas entre eles sempre têm como ponto de partida esta necessidade de reprodução. Então, essa separação do representante e do representado, que é, eu diria, absolutamente natural na democracia, natural não no sentido, né, de uma dialética da natureza, mas natural porque é normal que isso ocorra, é previsível que isso ocorra, né, ela não foi combatida por esses meios tecnológicos novos como uma forma de aproximação do parlamento e do mandato, né, em relação aos destinatários. Não foi feita. Eu desconheço, por exemplo, um deputado que utilize essas relações em rede para realmente perguntar aos eleitores da sua base eleitoral, do seu estado, do seu município, qual a sua opinião sobre tal assunto, dando a ele as consequências dessa lei que vai ser votada. Isso não é feito. Esses instrumentos novos são aproveitados para divulgação de vantagens, para divulgação de comportamentos supostamente virtuosos, mas não para estabelecer uma conexão entre representante e representado. Portanto, há uma separação mais agressiva, cada vez, entre representantes e representados. E há, como consequência disso, também uma desarmonia entre os entes federados. As relações do Estado com os municípios são relações tensas, permanentemente. As relações do Estado com a União são permanentemente tensas, independentemente dos governos. E as relações, portanto, né, verticais, são relações que são produzidas através de solavancos, de tensões e desajustes que às vezes se encontra uma determinada solução pacificadora. Isso diz respeito desde a questão das receitas vinculadas, né, até o sistema tributário que o nosso querido governador Anastasia falou. Não há harmonia, não há relação harmoniosa entre esses entes. Agora, qual a causa fundamental desta desarmonia? É que o próprio centro do poder, que é a estrutura de poder executivo do ente federado, né, e as suas estruturas superiores de gestão e de decisão, inclusive no plano do poder judiciário, são permanentemente bombardeados por essa força alienada do capital financeiro que gera as suas necessidades e gera situações sem saída. Vou dar um exemplo concreto, que ocorreu na Grécia agora. A Grécia, à semelhança de outros países europeus, fez uma social-democracia sem fundos, fez uma social-democracia com empréstimos. Aí qual foi o resultado? O resultado é esse choque brutal, né, de correção, né, onde os recursos, vejam bem, onde os recursos que são destinados pelo Banco Central Europeu e pelos investidores que oferecem esses recursos, eles não vão para os estados para reorganizar o seu sistema produtivo e organizar essa economia. Eles vão para pagar os bancos, então eles nem passam pelo território. Então, quando o primeiro-ministro grego, né, teve o desplante de dizer, não, então eu vou fazer um referendo aqui para ver se o pessoal aceita isso. O Banco Central Europeu disse, não faz referendo, não vai haver referendo.
E não houve referendo. Então, essa força normativa superior, que hoje, né, ela comanda, por assim dizer, as relações políticas e jurídicas com graus maiores ou menores de resistência, isso tem que ser um elemento novo da análise, né, da vitalidade das constituições modernas e também, obviamente, das próprias relações federativas. A consequência disso na esfera dos Estados, e aqui eu já vou encerrando a minha breve contribuição ao debate de vocês, e modesta contribuição, ela gera em todos os Estados, sem exceção, eu quero dizer. Por isso que eu digo que se trata de uma constatação empírica da qual se deve partir para pensar políticas e pensar um novo direito federativo. Uma fragmentação completa das demandas. As demandas, elas não são mais avaliadas pelos governos locais a partir da sua justeza. Elas são avaliadas a partir da força que elas detêm na mídia ou na base política, né, que representa aquelas forças no parlamento, para serem atendidas ou não. Então, nós, os governantes, tratamos um pedido de correção salarial, né, que vai dar uma aposentadoria depois de 40 mil, né, como uma demanda de trabalhadores que querem ganhar o salário mínimo regional. Nós tratamos mais ou menos da mesma forma. Porque nós temos que tratar de equilibrar essa relação. Tá? Estou falando em regra isso, não estou dizendo que todo mundo faça isso. É que a tendência é essa. Não quer dizer que ela se realize. Então, essa fragmentação das demandas dos Estados vai, por assim dizer, vulgarizando e rebaixando a função de uma esfera pública democrática. Segundo, uma exacerbação das lutas corporativas. Por que exacerbação das lutas corporativas? Porque uma luta corporativa não é uma síntese de uma luta social. É uma luta que agrega vontades individuais determinadas num espaço burocrático qualquer. E essas lutas corporativas, elas se exacerbam com a soma da vontade dos indivíduos que estão na mesma situação. E a elas não interessa, e é natural que seja assim, quais as consequências que vai ter para o conjunto da sociedade. Portanto, mais uma vulneração dessa esfera pública no âmbito da federação, nos Estados. E, como consequência, uma impotência da representação política local. A representação política local, seja no âmbito da Câmara dos Vereadores, seja no âmbito das Assembleias Legislativas, ela está limitada para a próxima eleição pelo comportamento que terá em relação a essas demandas corporativas. Portanto, as pessoas, os parlamentares que estão na oposição hoje numa Câmara de Vereadores, elas terão um determinado comportamento relacionado com esses movimentos, que elas, inclusive, não vão poder sustentar depois, quando elas vão para o Poder Executivo. Mas isto é uma cruel necessidade da política, e que é uma deformação do projeto democrático iluminista, que é o projeto que tende para o público, que tende para a totalidade, que tende para o conjunto, né, que tende para a igualdade, que tende para a razoabilidade na distribuição dos recursos públicos. Então, eu queria deixar aqui, né, uma mensagem para a reflexão de vocês. Eu acho que a crise da federação hoje, tal qual está posta aqui no nosso país, inclusive, é uma crise do legado, da forma através da qual a globalização se processou e foi desconstituindo, corroendo a força normativa das Constituições, que orienta, inclusive, a unidade do povo no entorno de um projeto. Não a unidade forçada, mas a unidade consensual em torno de um projeto nacional, que está se fragmentando e fragmentando também a própria federação. Muito obrigado.
Agradeço a análise trazida pelo governador Tasso Genro e passo desde logo Nelson Jobim, que, como já foi destacado, justamente é homenageado neste seminário e agora coordena os trabalhos da recém-designada comissão para estudar essas chamadas questões federativas que têm provocado tanta polêmica. Com a palavra, o ministro Nelson Jobim. Obrigado, ministro Gilmar. Saúdo ao nosso companheiro de mesa, Rogério Miranda, governador Anastasia, governador Tasso Genro e o doutor Toné. Eu creio que meu trabalho ficou facilitado. Ou seja, o governador Anastasia pôs o tema de uma forma histórica, inclusive, e o governador Tasso Genro, como não podia deixar de ser, tendo em vista as suas origens humanistas de Santa Maria, acabou fazendo uma análise global de todo esse problema. Eu tentaria fazer, pontuar algumas situações levantadas pelo governador Anastasia, lembrando o seguinte, em termos de datas e de locais. 1822, independência. De 22 a 24, uma luta política brutal entre Dom Pedro I e os Andradas, que tentavam desenhar um tipo de império ou de monarquia federativa. Derrota, José Bonifácio e os outros são derrotados, acaba um desenho da Constituição de 24 absolutamente centralista. A posição centralista de Dom Pedro acaba redundando no 7 de abril de 1831. Ou seja, ele não resiste aos conflitos com as províncias e acaba renunciando. Entramos no período da maioridade, o período que o Bernardo Pereira de Vasconcelos chamava a anarquia, ou seja, a outorga do Código da Anarquia, quando aprovou o ato adicional, em que se deu extraordinária autonomia às províncias que compunham o Império de então. Isto determinou uma fragmentação imensa com diversas revoluções, entre elas a Revolução Farroupilha. Ou seja, todos os conflitos Balaiada, Cabalada, etc., etc., todo o período da maioridade, quando nós tivemos o fenômeno do regresso, que foi com a aprovação da lei de interpretação. E o famoso discurso, volto a falar, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, quando disseram, fui democrata, fui liberal, hoje sou regressista. Porque a democracia, naquele momento, na linguagem de então, representava a queda de tudo aquilo. Depois tivemos, em 1850, o Gabinete da Conciliação de Marquês de Paraná, tentando exatamente a coesão nacional. E a obra da coesão nacional se deu exatamente por Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foi que conseguiu assegurar um fenômeno que nós precisamos resgatar historicamente, que é a unidade da América Portuguesa. Enquanto que a América Espanhola se fez na sua autonomia por guerras e militares, Bolívar, Sucre, Santander, O'Higgins, São Martim, no Brasil se fez o Brasil por uma sociedade civil, ou seja, políticos de natureza civil que souberam fazer um processo de transição. Em 1891, quando os republicanos receberam no seu colo a República, considerando de que havia um golpe do Exército contra o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, nós tivemos um desenho federativo pelo Partido Republicano, que era um desenho de maior autonomia para os estados. Lembra, Tarso, as discussões da Constituição de 1891, de Júlio de Castilho da bancada gaúcha, enquanto no que diz respeito à divisão da renda nacional. E havia possibilidades, inclusive pela Constituição de 91, de os estados criarem tributos, inclusive manter relações internacionais. O período da Velha República, chegando a 30, foi o período, digamos, de abertura para as lideranças locais. Tanto é que os governadores do Estado eram chamados presidentes dos estados e que eles faziam o presidente da República, através dos mecanismos feitos por Pierre Machado. Quando chegamos em 30, Getúlio volta à concentração. Ele quebra o braço armado dos presidentes dos estados, submetendo as polícias militares à União Federal, no que diz respeito ao efetivo e no que diz respeito ao armamento, e quebra também o braço político dos estados, dos governadores, dos presidentes, através do quê? Da submissão, da possibilidade da intervenção federal, se não fosse respeitada a autonomia dos municípios. E aí você teve N momentos de intervenção federal durante esse período. Ora,
passamos 30, há essa simbologia da supremacia da União sobre os Estados com a queima das bandeiras, que foi um ato simbólico, mas que tinha este conteúdo. Viemos depois de 46, chegamos a 64, 46 foi um interregno, chegamos ao golpe de 64, o golpe de 64 absolutamente centralista. Ou seja, a reforma Bulhões-Campos, no que diz respeito ao imposto e aos tributos, fez com que a receita da União, ou melhor, a receita pública nacional, ficasse basicamente na mão da União. Aos estados ficou a possibilidade de ter uma receita para pagar a folha, mas os seus planos de investimento estaduais dependiam do Plano Nacional de Desenvolvimento formulado pelos militares no governo federal. E tanto é que o orçamento federal era insuscetível de emendas pelos deputados. O Executivo mandava o orçamento para a execução do Plano Nacional de Desenvolvimento e tudo isso mostrou um processo de concentração brutal da receita na mão da União, já que a União era ela que tinha a mentalidade desenvolvimentista na perspectiva dos militares de então. Quando chegamos em 1988, na verdade, o Tarso estava lá, eu estava lá, na verdade, os membros da Assembleia Constituinte eram extraordinários políticos, mas não tinham nenhuma experiência sobre o Poder Executivo. Ou seja, nós não tínhamos um desenho claro sobre o que era ser. Abriu-se uma porta imensa para demandas sociais que eram necessárias, e nós compreendemos lá de que aquilo que nós nominávamos no período militar de a sociedade civil organizada, nós chegamos à conclusão de que não era a sociedade civil organizada, eram grupos organizados da sociedade civil na demanda dos seus interesses. E aí nós acabamos desenhando o Estado de uma forma repetitiva, inclusive no que diz respeito à questão tributária, mantivemos os modelos, nas linhas gerais, o modelo herdado do regime militar, com enorme enfraquecimento dos Estados Federados. Senhores governadores, eu não creio que o Estado do Espírito Santo, quando criou aquelas vantagens fiscais relativas ao uso dos seus portos, em relação ao financiamento do ICMS, do desbarço anual, foi feito aquilo mera e exclusivamente por um deleite do governador. Ou seja, eu entendo que a guerra fiscal acabou sendo algo que foram empurrados os governadores a fazerem isso, tendo em vista que não havia soluções que partissem da União. Ou seja, não podemos ler a guerra fiscal em relação ao ICMS. Lembrem-se, por exemplo, de que, na verdade, o ICMS, na origem, nada mais significa, Tarso, do que a tributação da receita consumida do Estado consumidor. Ou seja, na medida em que os bens são produzidos no Sul e o Sul vende para o Norte e o Nordeste pagam o imposto ao Sul. Significa que o Sul tributa a poupança consumida do Norte e do Nordeste. E aí o que acontece? Volta a manter o modelo de se você centralizar as receitas nacionais na parte sul, mas hoje isto fica com a União. E aí surgem os problemas que estamos vivendo. Estamos vendo hoje, basicamente, em termos fiscais, 4 grandes problemas. A guerra fiscal, que agora o Senado Federal tenta resolver somente uma parte mínima que diz respeito à questão dos portos. E como é que funciona o problema dos portos? Para ter uma ideia rapidamente. O importador, no desembaraço aduaneiro no porto de Vila Velha, aparece pagando o imposto, o ICMS, de 17% da mercadoria com uma mão e, na outra mão, recebendo um empréstimo do Estado da totalidade do valor pago pelo período de carência de 5 a 10 anos. E aí o que acontece? Este bem sai do Estado do Espírito Santo, vai para o Estado do Rio Grande do Sul. Quando chega no Estado do Rio Grande do Sul, é, enfim, colocado no mercado, é vendido dentro do Estado do Rio Grande do Sul internamente. O governo do Estado do Rio Grande do Sul teria que receber 17% correspondente a esse tributo, mas ocorre que há um crédito vindo da origem de 17%. E aí o governo do Estado do Rio Grande do Sul terá que pagar 17% para aquele que não pagou.
porque, na verdade, os 17% que aparece ter pago nada mais é do que um financiamento através de um fundo do Estado. Santa Catarina foi mais radical, ele não criou nenhum fundo. Santa Catarina disse que não ia cobrar imposto. Não é assim, Tarso? Vejam, agora, essas coisas não foram conduzidas gratuitamente. Isso não é algo que foi uma decisão genial de um governador, creio, e aí, dando um benefício da boa-fé, creio que foi a fórmula pelo qual encontrou um jeito de se financiar. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Nós temos esse problema da guerra fiscal. Temos o problema dos royalties, que agora estão se discutindo. Na verdade, em 1987, quando nós discutimos royalties, a questão era a seguinte: era a energia elétrica o debate. Ou seja, a energia elétrica seria o ICMS pago na origem ou no destino. Quem estava interessado no assunto, quem era? Paraná e o Pará. Paraná liderado pelo senador José Richa. E o Paraná dizia o seguinte: mas estamos perdendo porque não vamos cobrar ICMS na origem da produção de energia elétrica. Aí a solução que se encontrou foi se dar royalty para efeitos de compensar a perda do ICMS, que pegava não só a energia elétrica, mas pegava a gasolina. Quando a gasolina, ou seja, o combustível e a energia elétrica, o ICMS era a única hipótese no destino. E aí se criou um royalty, que era uma fórmula pelo qual você tentava compensar essa situação. A coisa mudou substancialmente, na medida em que agora nós temos a possibilidade de uma produção afirmada imensa de petróleo na plataforma submarina. Ou seja, dentro da zona econômica exclusiva, cuja propriedade do subsolo e a propriedade dos fundos marinhos é da União e não do Estado Federado. E aí surgem as discussões entre Santa Catarina e o Paraná sobre se uma determinada exploração de petróleo está na linha, na projeção da linha divisória entre ambos em alto mar, para efeito de assegurar o royalty para um e para outro. Vocês observem que o Tarso referiu claramente o esgarçamento das relações federativas, que se dá exatamente por isso. Vejam, por exemplo, o fundo de participação dos municípios, dos estados. A Constituição Federal estabeleceu que 48% da arrecadação do imposto de renda e do IPI seria distribuído 21,5% para o fundo de participação dos estados, 22,5% para o fundo de participação dos municípios, 3% para as regiões norte, nordeste e centro-oeste e 1% para o fundo de participação dos municípios. A lei complementar 62, esta lei complementar, aliás, a Constituição determinou que lei complementar fixasse critérios para a divisão do fundo entre os estados e municípios, levando em conta o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Senhores, a transferência, no ano de 2009, a transferência do fundo de participação foram 36,2 bilhões de reais. Sendo que Amapá e Roraima, a receita originária da transferência do fundo é quase a metade da receita corrente líquida daqueles estados. Em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, não tem muita significação, mas tem uma imensa significação para Roraima, Acre, Rondônia, o próprio Amazonas. A Lei Complementar 62 de 89 estabeleceu o seguinte: deste percentual de 21,5% do IR e do IPI, 85% seria distribuído entre os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, 15% para os estados do Sul e Sudeste, mas estabeleceu critérios fixos. Congelou critérios para a divisão desses dois subconjuntos, o conjunto Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o conjunto Sul-Sudeste. O Supremo Tribunal Federal, agora observem bem, o Supremo Tribunal Federal, em 24 de fevereiro de 2010, deu pela inconstitucionalidade deste modelo divisório de 1989. Por quê? Porque este modelo divisório não atendeu à regra constitucional de que o objetivo do fundo era a busca do equilíbrio
econômico entre estados e municípios. Deu pela inconstitucionalidade, mas não decretou a nulidade imediata da lei. Assegurou que esta lei manter-se-ia a vigência da lei até 31 de dezembro de 2012. Significa o seguinte: se em 31 de dezembro de 2012, e se o Supremo não prorrogar essa decisão, o fundo fica congelado, não será distribuído, porque não tem critério para distribuição. Vejam, quais são os critérios de distribuição que tínhamos? Nós tínhamos um critério que vinha de 1966, que era o critério do Código Tributário Nacional, já que o fundo vem de trás. O critério era 5% proporcional ao tamanho, à área do Estado, e 95% calculava-se pela multiplicação de fatores representativos da população e o inverso da renda per capita. Esse era o critério que nós tínhamos. Quais são os outros critérios possíveis para nós discutirmos até 31 de dezembro de 2012, ou seja, este ano? Redução das desigualdades das receitas per capita dos estados. Ou seja, calcularíamos a receita do Estado, dividiríamos pela população e teríamos, então, um critério que seria a receita per capita dos estados. Ou acrescentaríamos a isso também o tamanho do território. Sergipe é diferente do tamanho do território do Amazonas. Esse critério do território, Tarso, seria relevante também para o cálculo da distribuição? A localização geográfica, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. O tamanho da população. Quais são os problemas que isso faz, o meu caro Anastasia? Primeiro, necessariamente haverá perdas de alguns estados com qualquer critério que venha, que não seja o critério já declarado inconstitucional. Como é que nós compensamos a transição dessas perdas, Tarso? Ou seja, é impositivo a perda ou teremos que fazer uma negociação para assegurar uma transição e que o Estado resolva, dando um tempo ao Estado para o Estado se recompor nas suas finanças? Qual é a finalidade, portanto, que é a pergunta que se faz para o fundo? O que visava o fundo? Ora, na época, em 1987, quando discutíamos esse assunto, o que nós queríamos era a redução da disparidade da capacidade fiscal, receberia menor capacidade fiscal, passados por essa menor fiscal, tinham condições de investimento para o desenvolvimento da sua região e, portanto, aumentar a sua capacidade fiscal. Do aumento da base de incidência. Se a finalidade é da distribuição, determinados estados têm grandes reservas ambientais e indígenas. Como é que faz Roraima, cujo chega a quase 50% de reserva ambiental ou indígena? E, portanto, como é que fazemos com Mato Grosso? Qual é a consideração que o toldo de Noroeste terá na distribuição para o Rio Grande do Sul? Tá? E aqueles estados com acervo histórico, que também conta também o acervo histórico? Será que precisamos manter a distinção entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste? Ou isso tem que ser abandonado? Considerando a explosão de Tocantins, vis-à-vis a queda de receita de outros estados, de capacidade tributária de outros estados. A renda per capita, Tarso, é uma coisa curiosa nós levarmos em conta a renda per capita. Vamos supor que vamos levar em conta. Só que tem um problema. E é um problema de relação perversa. O fundo vai influenciar a renda. E a renda vai influenciar o fundo. Logo, é uma coisa circular. Se eu
estabeleço que a renda per capita é o critério, no momento em que eu aumentar, o fundo for investido, este fundo vai importar no quê? No aumento da renda per capita, vai na redução do fundo. E aí surge um problema com o governador de 4 anos. Será que eu tenho que fazer um aumento da per capita para reduzir o fundo, ou eu tenho que segurar isto para manter uma renda per capita abaixo e manter a receita do fundo? Alguns falam, inclusive, Tarso, e Aldacazia, desculpe falar em Tarso, governadores, no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A academia fica deliciada com isso, Tarso. Só tem um problema. É que o IDH é uma metodologia estrangeira fixada por um organismo estrangeiro. Logo, a distribuição de receitas do país dependeriam de decisões fora do país. Ou não é? O IDH não é algo que parâmetro nacional, é um parâmetro externo. Então vamos nos submeter ao parâmetro externo. Veja o que aconteceu com a Europa, quando os países abriram mão do controle monetário e entregaram para o Banco Central. E os burocratas do Banco Central resolveram, então, em vez de pagar a dívida da Grécia, exatamente fazer o que disse o Tarso. Fizeram empréstimos, os alemães fizeram empréstimo para pagar os bancos alemães, que eram credores. Ou não foi assim? Ora, vamos pensar no inverso da receita líquida, da receita corrente líquida. Acontece o seguinte: os estados têm critérios diferentes de fixação da receita corrente líquida. E quem fiscaliza a receita corrente líquida, quem é? O Tribunal de Contas do Estado. E você não vai ter um parâmetro nacional, vai ter que conseguir fazer um parâmetro nacional através de alterar a competência do Tribunal de Contas do Estado, que calculam o fato da receita corrente líquida. Critério devolutivo, maluco. O Estado que, aquele cálculo que fazia um governador há muitos anos atrás no Rio Grande do Sul, dizia o seguinte: o Rio Grande do Sul transfere para a União, a título de imposto de renda, IPI X reais, ou X cruzeiros, ou cruzados na época, e recebe de volta X menos 200. Ou seja, pretendia que a distribuição fosse através de um cálculo devolutivo. São Paulo vai aplaudir. Minas Gerais vai aplaudir. Porque aí você vai acabar concentrando tudo na mão de você. E outro problema básico também é que o perfil do fundo é um perfil procíclico. O fundo será maior se maior for o crescimento econômico, imposto de renda e IPI. O fundo será menor quando for o crescimento econômico, imposto de renda e IPI. Ou seja, mais recursos ou menos recursos, dependendo do crescimento econômico, positivo ou negativo. Como é que fazemos? No momento de bonança, o fundo cresce, o governador gasta. No momento de baixa, não é feita. Teria um fundo para garantir esses momentos cíclicos? Ou não? Ou teria uma diversificação da base de incidência? Será que a União toparia, ô Tarso, de incidência do fundo fosse não só imposto de renda e IPI e caísse nas contribuições? Ora, com isso eu estou tentando meramente pôr um pano do problema que nós estamos enfrentando. E eu quero lembrar mais um problema, que também é um problema dentro da problemática toda. São os benefícios e incentivos tributários que a União utiliza em cima do imposto de renda. Todos sabem que tem várias modalidades de incentivos e benefícios. Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquotas ou modificação da base de cálculo. Observem essa tabela. Em 2006, a arrecadação de renda foi 122,1 bilhões. Benefícios tributários do imposto de renda, 26,2 bilhões. Ou seja, nós
2006, um percentual de 22% de benefícios em cima do imposto de renda e 42% em cima do IPI. E aí vem uma evolução em que o imposto de renda o imposto IPI saiu de 42% e pulou para 45% a arrecadação vis aos benefícios. Ora, se nós temos 45% de redução do IPI e nós temos 22% de redução do ICM, se dentro desse bolo todo 48% é dos estados e municípios, são dos fundos, evidentemente que os fundos são onerados pelos benefícios. E quem é que outorga os benefícios, Tarso? É a União. Eu fiz um balanço, governador, para ver qual era a regra do jogo. Isto começou nos anos 2000, Fernando Henrique, Malan, em que os aumentos da carga tributária se davam em cima das contribuições sociais. E o imposto de renda, por quê? Porque as contribuições sociais não são partilhadas dos estados. Então, observem aqui o que aconteceu. Se considerarmos 1999, a receita do IPI e do imposto de renda era 8,7 bilhões. 8,7 bilhões por cento do PIB. 8,7% do PIB. A receita das contribuições já era 10,7% do PIB. Em 2010, nós temos que o IPI e o IR, em termos relativos, absoluto maior, nós temos 6% a participação do IR e do IPI no PIB nacional. De 8 baixou para 6. E as contribuições de 10 subiram para 12. Mas tem um problema no meio dessa história. Nós ouvimos diversas vezes, eu, inclusive, na época que participava do governo, chamei a atenção disso. Nós temos dois problemas, Tarso. Vamos dar incentivos para a indústria automobilística, porque precisamos manter o emprego, porque precisamos manter o consumo interno. Esse benefício é dado por onde? Pelo IPI. Qual é o estado beneficiado com esses benefícios? Será que tem algum benefício? O benefício fiscal que se dá para a produção de automóveis? Ou é a Minas Gerais e o São Paulo, os grandes tributários desse benefício fiscal? Porque lembrem-se, se o benefício fiscal para a produção de automóveis, eu estimulo o consumo de automóveis. E se o local da produção arrecada o ICMS, o que acontece? Você tem um aumento da produção, um aumento da oferta, e os estados, consumidores, produtores, acabam transferindo mais renda para o estado beneficiado com benefício. A pergunta é o seguinte, Tasso. Será que faria, no momento em que mexesse em tributos que compõem a receita nacional e, portanto, são partilháveis, ouvir os governadores dos estados sobre a desoneração tributária que repercutiria na sua receita? Será que o governador do Rio Grande do Sul poderia se opor àquela redução e o governador do estado de Minas Gerais não é favorável? Muito simples. Calcule os ônus e o estado de Minas Gerais os ônus dentro da distribuição do para evitar o breque, veto do governador do estado do Rio Grande do Sul. Minas Gerais, junto com a União tem do imposto de renda e do IPI tem 5%. Parte das onerações caem, as onerações seriam transferidas para a União, e aquela outra parte seria transferida para o estado beneficiário. Ou eu posso exigir, de sã consciência, que o Amapá tenha reduzido o seu fundo de participação porque foi concedido um benefício de automóveis para a indústria automobilista sediada fora. Nós estamos brincando. E se nós não fizermos isso,
O que vai acontecer? O Estado está em ilegalidade. O Estado tem que encontrar um jeito de compensar essas perdas. Como é que faz? Nós estamos no final de abril de 2020. A decisão do Supremo sobre o Fundo de Participação é de 2010, fevereiro de 2010. Para evitar problemas equívocos, eu pela manhã liguei para as lideranças do Senado e perguntei qual é a participação do Poder Executivo Federal nessa articulação. Zero. Temos 16 projetos no Senado e na Câmara para a distribuição do... E não tem nenhuma articulação do governo federal sobre o assunto. O governo federal, Tarso. Não é algo da responsabilidade do governo federal. Vamos ter que jogar isso para os governadores. E aí, uma conexão referida para o Tarso entre a sua representação estadual federal na Câmara e no Senado. Às vezes tem a ver com a questão nacional. Ou seja, se isto é verdade para o Fundo de Participação, isso é verdade para a guerra real, problema do ICM, isso é verdade para... E eu me recordo que o presidente Lula, quando enviava o projeto sobre o tratamento, o modelo de tratamento jurídico do reuniu no Palácio os governadores de São Paulo e Espírito Santo. E não se conseguiu chegar ao entendimento que se manteve o modelo anterior. E agora está essa discussão da partilha dos royalties, que vai acabar no Supremo Tribunal. E o critério de revisão das estaduais? Como é que é esse negócio? Eu agora, por motivos outros, eu sou professor da Fundação Getúlio no Rio. Então, brincando com os economistas, que os economistas são geniais, mas são bolam as coisas e tal, os modelos, não sei o que, dizem, bom, mas qual é que vão botar? E eles ficam... Aí eles história depois diz, the other hand, da outra, aí não tem solução. Quer dizer, quem tem que tomar decisão. Pois bem, eu perguntei, o que é esse negócio de GPI? GPI é uma cesta. É uma cesta. Uma cesta que não tem expressão econômica. E que a própria fundação não sabe bem o que é aquilo. E que varia. E será que a União está disposta a negociar o indexador? Hoje, de forma imediata, em relação ao processo passa exatamente por um problema que vem de a renda nacional. E aí, não é curioso, não é um problema partidário e não é um problema político. É um problema das burocracias que jazem aos governos federais e aos governos estaduais. Burocracia alguma federal quer abrir mão de qualquer coisa. E começam os argumentos dissuasórios no sentido de você não enfrentar o problema. E é o seguinte, do dia 31 de dezembro, se não ficar resolvido, o Estado do Amapá pode receber quase a metade da sua receita corrente líquida originária. Como é que faz? Você tem responsabilidade por isso? Será que a União Federal não seria o órgão competente para conseguir os vários interesses dos estados e criar um modelo de ganhos e perdas? Porque uma coisa é certa, o ótimo funciona. Alguém vai ganhar. Aquela figura do ótimo de que quem ganha e não perde, não funciona. Então eu queria, só para encerrar, dizer aos senhores que é um momento em que exige exatamente algo que o Tarso mostra que não se compatibiliza com os modelos de atuação existentes. Em que o parlamentar deve notícias
não ao justiça, suas bases eleitorais, que por sua vez são corporativas. Este tipo de tema não é um tema que dá voto. E o Tancredo já dizia, lá em Minas, né? Não exige do deputado que ele não seja reeleito. Logo, ele vai fazer coisa para ser reeleito. Se coisa não reelege, é o problema que nós vamos ter. Ou seja, eu creio, que essa comissão da qual eu presido no Senado não tem nenhuma para fazer negociações, não tem nenhuma autoridade para fazer negociações com os governos, estabelecer transições, etc. São exatamente os senhores senadores e deputados. Mas, considerando o meu tipo de ação, no mínimo, nós temos uma provocação. No mínimo, temos que chamar uma provocação e nos perguntar por que a União Federal, desde 2010, nenhum tomou. Hoje de manhã, os líderes partidários afirmaram claramente que não há nenhum movimento da União Federal, burocracia da União, para tentar solucionar este problema. Como justiça? Por quê? Porque é um problema que não diz respeito? Ou é um problema que vai mexer na base de cálculo? Ou será que continuar com o modelo de conceder incentivos, sem ouvir aqueles que pagam a conta? Muito obrigado. As despedidas ao nosso governador Tarso Genro, eu passo de imediato a palavra ao professor Rogério Miranda. Muito obrigado. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao ministro Gilmar Mendes, que não está presente, mas ausência, agradecer o convite, saudar o ministro Nelson Jobim, muito justamente homenageado por esse evento, aproveitar que o governador Tarso Genro ainda não saiu para saudá-lo em público, bem como o governador Antônio Anastasia, e saudar o doutor também.